Oi, boa noite. Oi, Lice. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá! Oi, Lice. Tudo Tá bem? Consegue me ouvir com fone ou não? Consigo. Deixa eu só colocar aqui o carregador. Ele já tá me pedindo aqui bateria. Pode se organizar aí, tá? Vamos lá. Aí, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Lice. Tudo bem com você? Tudo bem, Ju? Eu não sei Tudo se você está me ótimo. ouvindo. Está me ouvindo bem? Te ouço muito bem. Pessoal, vocês conseguem nos ouvir bem? Dê pra gente um feedback aí se tá tudo ok. Para que a gente possa começar. Meu tripé. Aí, fica melhor assim. Acho que dá pra me ver melhor. Boa noite! Ai, que honra ter você aqui comigo hoje para essa live. Legal. Um assunto tão gostoso, né? Duas atividades aí que se completam com uma pessoa super especial, que é você. Então, primeiro, eu gostaria muito que você se apresentasse para o pessoal do meu Instagram, para que eles pudessem conhecer um pouquinho de você e para que a gente possa aí prosseguir com o restante da live. Fique à vontade para se apresentar. Obrigada. Bom, primeiramente, Ju, muito obrigada pelo convite. É uma honra. Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho. É a minha professora querida, adoro. É, Foi uma das pessoas que me fez também me apaixonar pela LPF, né? A Carol, que me insistiu para eu olhar para isso. Eu estava focando no outro lado, e então eu agradeço muito a vocês. E eu vim da educação física, sempre tive paixão por esportes e tudo mais, sou uma apaixonada pelo movimento. E desde sempre o meu caminho eu fui batendo a cabeça para aprender. Então eu fui aquela que estudou flexibilidade até descobrir que flexibilidade não era tão boa assim. Então assim, o meu contato com a face começou muito cedo, porque em meados de 2002 eu já estudava flexibilidade. Então, eu comecei a ir para um caminho mais de postura, coluna, fui me especializando, fiz algumas pós-graduações no Brasil em esportes, em postura, fiz até medicina, práticas físicas da medicina chinesa, mas eu não fiz o TCC, então eu não tenho o título, mas assim, sempre tem um caminho bem holístico, até eu encontrar Paul Chek, né, o Chek Institute na Califórnia. Eu resolvi aprender inglês para poder estudar fora. E aí, em 2010, eu parti para cursos no exterior, né? Pelo Czech Institute, onde eu fiquei até 2017. E aí, eu tranquei a faculdade do Czech. Daí, eu resolvi fazer a faculdade do Czech. Faltava um ano e meio para eu acabar. Eu tranquei porque meu professor foi pro Eudô e falou que era a minha cara. Eu não sabia o que era, acabei indo ver o que era isso e segui meus passos estudando fora, mas aí eu mudei de lugar, estou trancada ainda no Czech, porém sigo meus caminhos por uma linha francesa agora, que é o Soma Training, do qual o Eldor faz parte. Perfeito. Lice, eu não sei se é só para mim, mas o seu som tá perfeito, só que a sua tela tá congelando. Às vezes pode ser alguma coisa da sua internet, aí você congela, mas o som saiu perfeito, deu pra gente entender tudo. Eu Aí vou às vezes você já checar, dá uma olhadinha. aguenta aí que eu vou dar uma checada, peraí. Por exemplo, dá uma olhadinha, tá normal aí, pessoal? Às vezes pode ser aqui também, eu tô achando que é a conexão dela. Mas deu pra.
Tá normal? Não, então tá ótimo, Lice, tá normal. Falaram que tá tudo ok, tá? Seguinte, aqui em Jundiaí tá chovendo muito. Então a internet está instável. A gente teve um temporal há pouco tempo atrás. E se for o caso, eu vou mudar de lugar. Eu passo Não, tá. aqui. O pessoal falou que tá tudo bem. Deve ser a minha conexão aqui, mas eu te escuto super bem. Tá tudo limpo aqui. Se Então tá vocês tudo bem. acharem que tá ruim, eu vou lá para minha sala, que a internet é Não, melhor lá. Vocês fica que sabem. tranquila, tá normal, Lice. Tá normal, tá? Fica tranquila. Lice, perfeita a sua descrição aí, apaixonante. E eu conheci você, né? A gente se conheceu através das aulas para licenciados aí que a gente tem, um projeto do Estúdio da Carol. E a gente depois teve o prazer de se conhecer na sua formação, né, de nível 1, assim, depois das formações online. Foi assim, uma conexão muito grande. E nós nos identificamos muito, né? Na forma de trabalhar, na forma de pensar, na forma de traçar aí alguns objetivos. E quando você me falou sobre o Eudoa, como é que fala? Eudoa? Se você quiser falar é o doar, mas nos Estados Unidos é o doar mesmo. E eu trouxe com essa pegada americana, porque pro Brasil também fica é o doa, né? Então ficou é o doa. Ficou é o doa. Mas quem quiser ser chique, falar em francês também pode, tá certo. Eudoa? Tudo bem, podemos falar em francês. E quando você me falou, né, as conexões do Eudoa com o LPF são perfeitas, assim, eles se completam, né? E eu falei assim, caramba, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre essa conexão das duas, dos dois métodos, né? E eu queria que você explicasse, que honra, a Carol Lemos está na nossa live. Eu queria que você falasse o que significa Eudoa. Sim, bom, ELDOA é um acrônimo francês, né? É uma sigla francesa que foi traduzida para o inglês e agora eu estou traduzindo para o português. Então parece que soa meio estranho. Mas em inglês o E é enlongment, que a gente poderia traduzir como um alongamento. O L de longitudinal, então todas as posturas têm um sentido longitudinal, uma extensão axial, uma preocupação em vencer a gravidade, né? O D é de decoaptation, decoaptação. Então eu trabalho sempre abrindo espaços, né? Abrindo articulação por articulação. Então é o D de decoaptação. O O é o ósteo e o articular. Então, traduzindo assim, seria alongamento longitudinal em decoaptação, né, abrindo espaços dos osteoarticular, das articulações, né? Então, assim, a visão ela é articular e essa abertura de espaços que é magnífica, porém não são alongamentos, né? Não é só, eu falo alongamento entre parênteses, porque o Eldoa ele é um alongamento, né? A partir do momento que ele visa uma extensão, uma abertura de espaços longitudinal, eu acabo alongando, sim, músculos, fáscias e tudo mais. Porém, ele tem um componente de força muito grande, ele estabiliza muitas articulações, por isso é seguro para vários problemas de coluna. E aí já começa a conexão, né? A parte o decoaptar do Eudoa, claro que tem outras, né? Tem mais decoaptação, vai um pouco além. Mas o decoaptar já começa a se conectar por aí, porque nós no LPF também trabalhamos em decoaptação, né? Buscando esse ganhar espaços. Trabalhamos também em crescimento axial o tempo todo. E as pessoas que veem assim as suas fotos, elas não acham que é tem essa visão de que é só um alongamento, né? Como que você descreveria, na verdade, o treino do Eudoa? É um alongamento, Lício, ou a gente pode chamar de treinamento, como o LPF? A gente fala são posturas, né? Onde você treina uma abertura de um segmento alvo. Então vamos supor um T6, T7, vai que é aquela postura clássica que fica com a mãozinha assim, né?
e cresce. Então, eu abro um segmento de T6, T7, porém, parece que eu tô parada, né? Só que em nenhum momento eu tô parada, não é passivo, não tem nada de passivo, é muito ativo. Então, por ser um treinamento facial, né? A base do Eldoa está nas faces, o Eldoa deriva da osteopatia, que tem um olhar muito, assim, cuidadoso para o tecido conjuntivo, para os tecidos moles, com o grande fator, o grande como que eu posso falar? Não é o local, mas assim, o componente corporal que modificando pode modificar aquilo que eu venho a trabalhar, seja uma abertura de espaços por um pensamento nervoso, seja uma postura, uma dor, um problema articular, seja o que for. Então, assim, se eu mexer no músculo, eu não resolvo, né? Aquela visão antiga de olhar para a musculatura. Não, tem uma face importante, né? Tem um tecido vivo que conecta tudo, uma rede gigantesca no corpo, contínua, que não pode ser ignorada. Então, assim, a partir do momento em que eu entro numa postura, eu viso uma modificação de todo o tecido conjuntivo, mas assim, desde a célula até... Então, assim, é muito complexo nesse ponto. Então, não dá para treinar uma abertura de espaços, modificações faciais de uma maneira passiva. Eu tenho que fazer de uma maneira ativa, através do movimento. E através do micro, eu modifico o macro. Então, é muito progressivo, é muito delicado. Então, assim, nesse ponto, o LPF parece muito a Eldoa, né? Porque tem esse cuidado de chegar de uma maneira gentil na face, tem toda a correlação com as emoções, com o holístico e tudo mais. É porque, na verdade, então a gente pode falar que tanto o Eldoa quanto o LPF, né, eles são treinamentos faciais que eles buscam dar resiliência, então, para o tecido, através dessa mobilização miofacial que acontece durante o movimento, durante toda a aula, né? Claro que com diferentes aplicações, mas buscando essa abertura, essa decoaptação articular, e no caso do Eldoa, que busca segmento por segmento. Tem a influência também do sistema nervoso autônomo, tem a questão do trabalho respiratório também no Eldoa? Então, a respiração, o Guy Voyer, que é o cara aqui, um francês que criou o método, né, que é o médico osteopata, ele diz o seguinte, no Eldoa não pode ficar em apneia. A gente tem que respirar. Então, assim, a apneia fica, né, travada, principalmente se for uma gestante, ele brinca assim, se você for dar aula para uma gestante, pega uma rolha de champanhe, enfia na boca dela, para que ela em momento algum entre em apneia, porque vai ser muito ruim para ela. Mas assim, nas pessoas, né, homens e mulheres que não estão gestando, é muito importante respirar, porque eu quero trazer a pessoa para um relaxamento para que eu consiga modificar as faces. Se eu tiver com uma pessoa muito tensa, muito simpatética, né, muito com o sistema simpático muito ativo, Simpático, né? mais ativo, né? E ela já chega tensa e eu vou pedir para ela entrar numa postura que vai gerar uma decapitação, ela não vai conseguir, não vai mudar nada. E aí eu preciso da respiração para dar essa baixada, modificar o sistema nervoso, né? Entrar com uma pitadinha aí do parasimpático, dando uma normalização para essas fases, permitindo essa mobilização de todo o tecido e também o aspecto emocional tão importante, né? Eu quero gerar bem-estar, eu quero dar saúde para essa pessoa, eu quero que ela respire, mas não da maneira que vocês trabalham a respiração na LPF, de uma maneira contínua. Ele usa em algumas posturas a respiração abdominal, como no Eldoa L5, mas visando uma modificação da face thoracolumbar. Então ele tem um porquê em algumas posturas enfatizar algum tipo de respiração. Isso varia dependendo da face alvo ou do segmento alvo que eu estou almejando. Então, a respiração é importante, mas assim, tem umas variações dependendo do exercício que eu for fazer.
Como diria Carol, então LPF é meditação em movimento e eu poderia dizer que o Yodoa também é uma meditação em movimento? Ou não? Então, depende. Se você estiver muito tranquila, pode até ser uma meditação em movimento. Mas às vezes o segmento está muito. Se está com uma aderência facial muito grande, aquele segmento não consegue abrir. E aí gera um pouquinho de desconforto. E as pessoas brincam. Até meus alunos falam: Nossa, isso aqui parece. Dá o nome de infeldor, né? Tipo, isso aqui tá horrível. Durante o exercício é difícil, porém, imediatamente após você sente uma liberação, uma diminuição do tônus, uma diminuição dessa restrição facial imediata, e aí vira um céu. Mas assim, não dá para falar que é uma meditação, porque algumas pessoas sofrem para fazer. Eu consigo respirar e focar e tentar chegar um pouquinho mais. Isso requer muito treino. Os meus alunos mais antigos conseguem, mas eu não chamaria de meditação, não, em movimento, é um treinamento mesmo. Isso. Porque, na verdade, a gente, ambos, né, estão trabalhando aí com o nosso maior órgão sensorial, que é a fáscia. Mas eu percebo pelo que a gente conversou, né, pelo pouco que eu conheço do Yodoa, tem a questão do trabalho do diafragma também. No caso, o LPF ele foca em restabelecer a função do diafragma. E o Yodoa? Ele tem exercícios específicos para o diafragma. Ele tem um alongamento miofascial para o diafragma. Ele tem mobilizações do diafragma, mas de uma maneira diferente. Então, assim, é uma postura de torção no chão, onde eu levo o meu braço. E aí eu posso trabalhar diferentes partes do diafragma. Eu posso bloquear um pulmão para liberar o outro pulmão e a pleura e o diafragma. Então, assim, tem uma infinidade de posturas focando o diafragma, pleura e até alvéolo por alvéolo. Eu consigo trabalhar cada alvéolo através de uma diferente postura. Vamos supor, se eu tenho um problema, uma pessoa que teve uma pneumonia e causou um problema em determinado alvéolo, eu tenho postura para aquele alvéolo. Eu sabendo, eu tenho direcionamento para trabalhar aquilo. Isso é raro, né? A gente, no curso do Eldo Specific, teve essa disciplina que foi trabalhar alvéolo por alvéolo. Então, assim, tem um trabalho e um estudo da fisiologia do diafragma muito intenso, né? Todas as fáscias e os pilares e tudo mais, todas as conexões do diafragma de uma maneira mais profunda, para entender como eu consigo modificar, através desses exercícios, a parte que eu quero do diafragma, o lado que eu quiser. Então é bem assim, mas tem que ser muito específico. Numa aula geral, eu trabalho a mobilização e os alongamentos do diafragma de uma maneira mais geral. Perfeito. É aí que a gente fala a questão da caixa de ferramenta, né? Ter uma ferramenta dessa enriquece muito mais porque você consegue trabalhar com o seu aluno de uma maneira mais profunda, né? O seu aluno, o seu paciente, você tem uma infinidade de caminhos para seguir. E a gente fala sempre que o LPF ele é muito democrático, né? Que a gente consegue trabalhar com todo mundo. Assim, claro que existem as restrições, os cuidados que tem que ter em cada grupo, mas respirar, basicamente, todo mundo respira. E se manter em uma boa postura é algo que é essencial para todo mundo, trabalhar diafragma, essas coisas. Então, a gente brinca nessa questão, brinca não, a gente fala que é democrático, mas a gente tem que ter esse cuidado na aplicação sempre, né? E, por exemplo, dentro de uma aula, né, você estava falando sobre que você linkou o seu trabalho do LPF com o Yodoa e que você tem obtido excelentes resultados. Lógico que você mistura um pouco, e é sempre bom a gente lembrar que uma aula de LPF, ela acontece com a sequência do LPF, né, com a organização de sessões do LPF,
E o Eldoa é um método diferente, nós estamos falando de coisas diferentes que se completam como ferramentas de trabalho. Então, como que você enxerga, na verdade, essa conexão? Como que ela te ajuda? O que que te fez, assim, se encantar a tal ponto de entender que eles se completam? Eu me encantei demais. Primeiro, por todo o trabalho facial do diafragma mesmo e liberações de cicatrizes, coisa que o Eldor não tem, né? Então, assim, eu não tenho. Eu faço o Soma Training. Tem o Soma Therapy, que é para fisioterapeuta, que tem o trabalho manual. Esse sim, trabalha cicatrizes e tudo mais, e eu não me interesso, porque eu não quero trabalhar com terapia manual. Eu gosto de movimento, eu gosto de treinamento. Então, por isso que eu indico para osteopatia, para fisioterapia, quando é o caso, eu lavo as minhas mãos nessa parte. Porém, o LPF, ele me deu a possibilidade de fazer uma massagem visceral, trabalhar vísceras, trabalhar intestino, fazer uma liberação ativa, né, através da respiração. Então, quando eu entendi o que era o LPF, eu fiquei apaixonada. A Carol tá aí, ela tentava me explicar e eu não entendia o que era, eu não entendia mesmo. E ela falava assim, Lia, é muito bom para você, é importante, ela falou, faz para você, não para dar aula e tal. E assim, e eu não entendia mesmo. E como eu estava muito focada no Eldu, eu nem olhava. E quando eu entendi o que ela quis dizer na pandemia agora, que eu comecei a assistir as lives não, né? Os cursos que ela deu, eu falei, cara, nossa, é muito interessante. Ele Vira tem uma um chave, ponto né? que o Eldoa não trabalha. Porque o Eldoa, ele usa de vez em quando uma respiração ativa, né? Um movimento de amplitude, de caixa torácica. Ele tem alguns exercícios até diferentes, assim, de mobilizar o ar para cima e para baixo, assim, para ir abrindo, né, as diferentes partes do meu diafragma, ou mexer na pleura mesmo, ou pegar um pouquinho mais caixa torácica e as costelas mais altas. Tem alguns exercícios que são diferentes, são interessantes, mas assim, não completava, não chegou a um ponto que o LPF pegou, que eu acho que é muito mais completo. E por ter o Eldo, ele prepara a gente e trabalha muito essa importância do diafragma como um elemento, um fator primordial da postura, né, da estabilidade da coluna. Só que ele não dá tanta importância assim nos exercícios, entende? E aí entrou o LPF como uma ferramenta mesmo para dar toda essa importância que eu vejo no diafragma como o cara que pode ajudar a pessoa a sair de uma crise de dor, que pode aliviar uma tensão, tanto uma dor de cabeça, ou melhorar o assoalho pélvico e tudo mais, todas as conexões. Então, na minha aula, eu uso o LPF tanto no aquecimento, para já causar um pouquinho de expansão na caixa torácica, no tronco como um todo. Eu acho que isso facilita na hora de entrar nessas posturas, que algumas pessoas sofrem muito e às vezes elas passaram um dia sentadas, né? Então, assim, a pessoa ficou inclinada o dia inteiro e aí eu aqueço e tudo mais, mas quando eu peço para ela respirar, eu chego num ponto que antes eu não tinha, né? Então, eu uso um pouquinho no aquecimento. Aí eu faço a aula inteira, toda a sequência que eu preciso, seja para um aluno de personal, seja numa aula de Eldua mesmo. E no final, antes de chegar nas posturas finais, eu dou um pouquinho de LPF também. Eu brinco, eu vario, depende do objetivo da minha aula. E aí eu parto para a última postura do Eldua, que é geralmente o L5S1, que é aquele com a perna para cima, que é sensacional. E aí eu volto a pessoa para o chão e trabalho a respiração para ela dar uma baixada, dar uma relaxada, com aquelas posturas e aberturas torácicas. E eu treino nessa hora para usar no começo da aula, porque assim, eu uso o fim da aula para preparar o aluno para poder usar no começo da aula com a amplitude. No começo da aula eu não tento no vácuo ainda, a não ser que seja um aluno de personal, né, que deu para trabalhar. Mas na aula geral eu brinco no fim da aula com o LPF em si. E é muito legal, os alunos amaram.
É porque, na verdade, o que você faz hoje, você pegou as duas ferramentas que você tem e usa em momentos que você julga que são mais importantes, né? É, Do aluno. sim, perfeito. Não, eu falo que quando a pessoa conhece o LPF, tem que conhecer, né? Tem que viver, tem que estudar muito, porque cada vez que você vai estudando, você percebe a profundidade que o método tem, né? E o quão ele atinge as pessoas, né? Eu falo que ele é tão profundo que a gente não consegue explicar. A gente explica, explica e sempre tem mais alguma coisa a acrescentar o método LPF em si, na vida das pessoas, nas outras, pelo menos comigo, nas outras técnicas que eu uso, né? Sempre enriquece e muda o seu olhar, muda a sua visão. Então, quando você encontra duas técnicas que têm, dois métodos, né? Que tem uma visão mais ou menos igual, porque hoje se vê falar muito de fáscia, né? A fáscia ela tá em alta, digamos assim, agora, mas é pouco conhecida, é pouco estudada, as pessoas não têm ainda essa profundidade, né? Tem que estudar, tem que se dedicar. É admirável quem entende da fáscia assim tão profundamente. E o LPF ele trabalha lindamente com a fáscia, trabalha lindamente com a respiração. Ele cumpre um papel que está muito além de simplesmente um buraco, que as pessoas olham, ele faz um buraco, muito além. A gente consegue uma conexão muito profunda, né? Com as emoções, com. Até eu uso a falar, né? Até que, porque a gente está trabalhando com a fáscia, que guarda toda a nossa história. Pensando em emoções, quando você toca a face, às vezes você vai tocar, você pode reviver aí um conflito, né? E a gente trabalha quebrando conflitos o tempo todo. E a nossa visão, a nossa vontade é sempre que o nosso aluno ele entre e se encontre ali em bem-estar, em uma conexão profunda o tempo todo. Eu acho que é a mesma coisa que acontece com o Eudoa, quando se trata de movimento. Você quer uma conexão da mente e do corpo o tempo todo, né? E não uma mente agitada e um corpo que se movimenta sem sentido. Você tem que sentir esse movimento. É a mesma coisa que acontece com a LPF. Você vai sentindo isso o tempo todo acontecendo, né? E a profundidade, a forma global. A gente vem mudando um paradigma importante na educação física, eu sinto, porque isso eu aprendi com o Coachek. Eu comecei a olhar para isso lá atrás, em 2010, que chegou uma hora que só massacrar o corpo, colocar carga, peso, carga, treino, as pessoas começaram a se machucar. E se machucar feio, a ponto de sair do esporte que tanto ama, lesões importantes, hernias de disco, lesões mesmo, assim, cirurgias, né? E aí a gente chega e fala assim, ok, eu sou atleta também, eu adoro treinar forte. Mas o nosso corpo, ao mesmo tempo que ele precisa da carga para estabilizar, para fortalecer, fazer a musculação, seja qual for o seu caminho, crossfit, funcional, seja qual for, ao mesmo tempo em que você coloca a carga, você tem que ter uma estratégia para tirar a carga, tirar a tensão desse tecido tão importante que é a face, porque a face é muito tensionada, ela não vai propiciar a transmissão das forças de uma maneira inteligente, de uma maneira saudável. Então eu tenho que propiciar uma maneira de que a minha face ela tenha saúde para dissipar as cargas que eu vou usar no movimento, no esporte ou no treino. Então, propiciar um treinamento em que libera e prepara o seu corpo para se mover de uma maneira saudável, ativa, com estabilidade é importante para que você consiga pegar cada vez mais peso, fazer o seu esporte sem se lesionar, carregar seu filho, carregar compras, envelhecer com saúde. Né? Isso não estou falando só do LPF, do Eudoa, mas do sono, da alimentação, da hidratação. O tecido facial ele depende de água. Você não adianta fazer um treino facial, olhar para a face se você não bebe água, se você não tem uma manutenção do seu estresse. Né? Então, assim, são tantas vertentes que você tem que olhar e que você fala assim, nossa, é todo o estilo de vida que tem que acompanhar para você. Se você busca saúde, né, e prevenção de lesão e vida saudável, são vários componentes que influenciam.
Na verdade, é uma mudança. Você vai deixar o seu corpo funcionar, né? Você vai fazer seu corpo funcionar de forma funcional, sem aí compensações, né? A gente vai trabalhar essa cascata de compensações que começam a acontecer. Para colocar essa pessoa num estilo de vida diferente, digamos assim, né? Ela tem que mudar o estilo de vida. E você tem que enxergar também. A pessoa ela vai entrando em conexão e ela percebe a necessidade de tudo isso acontecer na vida dela, né? E quando elas buscam aí tanto o LPF quanto o Judô, ela tá buscando um socorro, né? O corpo dela tá pedindo socorro, ou ela tá realmente querendo ali cuidar de si, se preparar para tudo que vem, E é muito colocar o corpo em legal ordem. Oi? quando você treina a fáscia, você acaba entrando em contato com o seu corpo de uma maneira diferente e você começa a ouvir o corpo e sentir o que ele te pede. Né? Então, assim, você trabalha a fáscia por ser muito emocional, né? O maior sistema sensorial que a gente tem. Então, você acaba olhando para uma partezinha que às vezes você só não prestava atenção e aí você judiava do seu corpo. Então, quando você trabalha as fáscias e treina as fáscias, seja com a gente aqui, LPF, Eudô, ou faz uma técnica com massageiro, com fisioterapeuta, com terapia manual, que seja qual for a técnica, você estimula o seu sistema nervoso e acaba estimulando os seus próprios setores e tendo mais informação do seu corpo. Então, você, antes de machucar, você já percebe. Isso é muito legal, porque você consegue... tem uma resposta antecipada. Porque você consegue ver até onde você pode ir, né? Isso, Se eu for além disso... Mas tanto fisicamente como emocionalmente. Então, eu sei até onde eu posso ir para pegar um peso ou até quando é hora de parar, porque opa, senti um desconforto, a resposta ela vem rápida. Porém, a resposta física é emocional. Então, da mesma maneira, você trabalha a respiração, você está no meio de uma discussão, você dá uma respirada, você já baixa o sistema nervoso e consegue ter uma resposta e um caminho diferente para aquela situação. Então, eu vejo o treinamento facial, quando eu falo que a face e o sistema nervoso, eles caminham juntos, né? A mesma coisa, mas eu tenho a possibilidade de trabalhar a pessoa tanto fisicamente quanto emocionalmente. Quando você diz, é uma meditação em movimento, se eu pensar no ponto de um treinamento do sistema nervoso, né? Desse sistema simpático, parasimpático, cortisol, melatonina, né? Começar a brincar com essa modulação hormonal, sim, é uma meditação em movimento, mas na verdade ele prepara o meu corpo para respostas rápidas, sejam físicas, emocionais ou tudo junto, né? Porque tudo vem junto. Então eu vejo a importância do treinamento facial, principalmente para deixar a pessoa inteligente, física e emocionalmente, em qualquer situação da vida dela. Sempre. E é muito incrível, na verdade. Porque o fato, as pessoas hoje, elas não têm, muitas pessoas hoje já têm, né, essa percepção, elas já sabem dessa conexão, mas muitas pessoas não sabem o poder da respiração, o poder, né, desses movimentos que a gente faz, o poder de parar ali e realmente se conectar. A transformação que acontece, né? É o que você acabou de falar, uma transformação que acontece de dentro para fora, da mente para o resto do corpo, né? Primeiro a gente vai mexer ali no centro de tudo, que coordena tudo, que manda tudo. E quando essa transformação acontece, tanto no Eudoa quanto no LPF ou em outra atividade que ela realmente consiga essa conexão, o despertar, né, do corpo é fantástico. A pessoa começa a ter percepção acerca de tudo que ela faz. E eu falo isso pelos relatos, né, que eu recebo. Então, uma pessoa que é extremamente agitada chega e fala assim, Juma, eu agora consigo perceber que eu não consigo ficar mais estressada, eu não fico mais estressada, sabe? Ela percebe o que faz mal para ela. Afinal, até falando de estresse, o estresse é um problema de saúde pública, né? Digamos assim. O estresse é considerado algo que hoje é tão comum. Ai, você tá estressado. Ah, tem estresse, mas
E o estresse? O que o estresse vai promover? O que ele vai acarretar, né, na vida de uma pessoa? E eu sei que o Eldoa também tem essa questão do estresse, né? Pensando, claro, que em tudo que você falou tem a questão do estresse. E falando nisso, tem uma pergunta, que era quais são as grandes patologias na visão do Eldoa? O Giveaway, As duas. ele fala ele considera o estresse um problema de saúde pública, como você citou. Ele fala que e a dor nas costas também. Então, assim, lombalgias e algias da coluna também é um problema de saúde pública. Mas ele fala que as duas grandes patologias que ele recebe, que ele desenvolveu o Eldoa pensando nisso, foram as artrites e as cefaleias, né? Então, assim, quando você dá mobilidade, né, dá movimento para as fáscias e para as articulações, você melhora muito a circulação e diminui muito a probabilidade dessas artrites todas e essas ites, né, articulares. E a cefaleia como, assim, um grande problema. E aí entra essas posturas da vida moderna, né, os dispositivos eletrônicos. Ele brinca que, como que ele chama? iPhone Pathology. Ele fala que as pessoas estão com a patologia do iPhone, o celular como o grande vilão das cefaleias, porque as pessoas ficam, né, antigamente ficavam no celular com a cabeça no telefone, né, antigamente com a cabeça torta, e hoje em dia elas ficam com o celular na frente olhando, né? Então a minha cervical ela fica inclinada e eu ganho uma pressão muito grande dos discos cervicais toda vez que eu inclino. A cada 15 graus eu aumento 6 quilos na minha cervical. Então, assim, 15 graus é pouco. Tem gente que tá assim, né? No meu Insta tem uma figura de um menino, né, com o celular com o Pikachu na cervical, assim, tipo, como uma sela de cavalo, né? E ele montado aqui atrás. Então, isso influenciou muito nas questões das cefaleias, nessas posturas do celular. E então o Eldoa ele foca muito nessa. E depois também toda ruptura da respiração e a influência do diafragma na cefaleia, né? Então, assim, a pessoa respira muito mal, a circulação fica péssima, contrai toda a região anterior, tipo, não tem uma fluidez não é fluidez que eu falo, uma circulação, enfim, uma circulação dos fluidos do sangue, linfa e tudo mais, todos os fluidos corporais têm muita dificuldade de chegar lá na cabeça e irrigar só o cérebro, uma contração muito grande dos olhos e para ele, né, a face, vocês falam também da fáscia de Tenon, ligação com o nervo óptico, dura mater, cobrindo tudo isso, cobrindo como a fáscia, né, a pelinha que encobre o cérebro e depois entra em continuidade com toda a medula espinhal até a cauda equina. Então, assim, quando eu mexo com a cervical, eu mexo com a medula espinhal inteira, né? Então, assim, desde o olhar até chegar lá no rabinho, né? Tudo entra em desequilíbrio se eu fico com a cabeça alterada. Então, essa questão postural, ela entra assim como um grande problema de dor nas costas e de algias do corpo todo. Pode ser um problema intestinal, né? A pessoa está com um problema de digestão. Tem a ver com muita coisa. Não, é que se a gente começar a falar disso aqui, na verdade, a gente associar a tudo que pode ser associado, né? A gente ficaria aqui um dia, meses, falando sobre cada coisa. Tá aqui a Andresa, ela fez umas comparações muito interessantes e a gente falaria acerca de emoção, acerca de postura e emoção, sobre como o seu corpo se comporta acerca de cada emoção, cada momento que você vive. E quando a gente está trabalhando, né, tanto com a IPF, com o Eldoa, ou outra atividade que visa realmente esse trabalho mente, corpo,
de uma maneira profunda. Eu ouso dizer isso, é profundo o trabalho, né, dos dois. Você consegue realmente entrar no problema dessa pessoa, né, e transformar e gerar o bem-estar. Eu falo que a gente busca, né, o LPF, eu acho que eu creio que o Odoa também busca o bem-estar, promover um bem-estar mental, um bem-estar físico para essa pessoa, né, deixar ela realmente leve, se sentir leve, ela tem que sair da aula e se sentir melhor, né? Aquela questão de, nossa, como isso me fez bem. É quando ela realmente consegue encontrar a conexão do corpo e da atividade, aquilo ali que ela vivenciou naquele momento, ela realmente integrou o que ela viveu. Aí quando ela começa a entrar nesse caminho, ela já está se transformando. Desculpa. O Gui Não, pode falar. ele sempre fala isso. Ele fala assim: a partir do momento em que eu tiro tensões da fáscia, eu vou fazer com que naquela noite a pessoa tenha um sono dos anjos. E aí e é nessa hora, no momento do sono, eu sei que o LPF também fala isso, eu vi a Carol falando isso nos cursos, né? Eu acho maravilhoso. E aí você tira as tensões faciais, né? Vocês com a questão respiratória, eu dou com tensões de diferentes fáscias, né? Dependendo do objetivo da pessoa, mas aí a pessoa vai ter um sono diferente, porque ela já foi para a cama sem as tensões que ela costuma carregar. E o corpo dela, ele vai ter menos gasto de energia para lidar com isso também. E ele pode restaurar outras questões que ele precisava organizar e que ele gastava energia cuidando disso também. Então, é à noite que tudo se modifica. É aí que entra o bem-estar, que entra a recuperação emocional, entra a reorganização hormonal. E aí o corpo todo começa a gerar um equilíbrio, né? Entra em homeostase. E a gente consegue, degrauzinho por degrauzinho, né? Prática por prática, reequilibrar aquele corpo em direção a uma saúde ideal. Então, é essa questão de mobilizar as fáscias, tirar a tensão facial, né, desse corpo, desse organismo que gera muita energia para lidar com isso tudo. Quando eu tiro um pouquinho dessa carga, eu propicio um momento em que a pessoa vai ter um gasto energético menor, e o Léo Sete fala bastante também, né, sobre essa questão de gasto energético, e que o corpo humano, ele foi feito para gastar menos energia, economizar energia o tempo todo. O sistema nervoso quer economizar energia, e quando você dá um caminho para o corpo economizar energia, ele começa a entrar em equilíbrio, e isso é o caminho para a saúde, né? Então, é dar uma prática para a pessoa se sente bem e não sabe por quê. Nossa, eu sinto um bem-estar. É o corpo dela que está economizando energia, está podendo se reorganizar melhor e resolver questões importantes. Às vezes até células que começaram a se multiplicar aí desenfreadamente. Não estou entrando na questão, não estou falando que estou dando um remédio para nenhuma doença complicada, mas se o seu corpo se organiza melhor e você olha para o estado de repouso como aquele momento em que você pode ter mais saúde, eu posso sim prevenir um monte de coisa no futuro. Mas eu estou olhando agora. Lógico que influi a alimentação, né? Emoção, hidratação, um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas se eu começo a olhar para a saúde com esses olhos, não só gastar, massacrar o corpo no treinamento, meter carga, fazer isso, fazer aquilo, e não meditar um pouquinho, não respirar um pouco, trabalhar, né, toda essa questão respiratória, todo um diafragma que é importantíssimo para questão de saúde, estabilidade, questões importantes, articulares, abrir espaços, vencer a gravidade, que já é super difícil, né? Porque a gravidade te puxa o tempo todo para baixo, e aí você tem uma técnica em que você economiza energia, porque sua musculatura está mais forte, te ajuda a vencer a gravidade. Quando você junta tudo isso, você começa a ter bem-estar e começa a ter mais saúde. E aí vê, nossa, mas eu fico menos doente agora. Por quê? Porque você equilibrou o seu corpo de uma maneira, seu sistema linfático está tão mais potente que você fica menos doente. Porque você diminuiu o estresse no seu corpo, tem menos cortisol, cortisol é inflamatório. E aí é um leque assim, gigantesco de possibilidades que começou com um treinamento que tirou uma tensão da sua face. Então, assim,
A gente vai para um monte de coisa e de repente volta fechando que tirar tensões é importante, não só colocar... Devolver a saúde para a face também, né, Liz? Digamos, podemos falar assim, deixar uma face mais saudável, mais resiliente, e aí o resto... O corpo se reorganiza. A gente não pode achar que seu corpo é burro, seu sistema nervoso ele não tá nem aí para você. Poxa, a face ela ajuda o sistema nervoso a economizar energia, até nem manda a informação para ele, resolve antes. Né? Ela é um meio do caminho ali para resolver várias questões do movimento, da postura. Ela é muito inteligente, né? Ela é muito enervada, ela consegue resolver. Agora, você tem que ter uma face inteligente, né? Dar um treinamento para que ela tenha a capacidade de resolver tudo antes e economize seu cérebro. Então, o treinamento facial, eu vejo a importância dele, seja em qualquer modalidade, em qualquer esporte, em qualquer atividade, é fazer com que o seu corpo tenha essa inteligência. Você dá oportunidade para ele, porque a gente perdeu o movimento, né? A criança, ela se movimenta, antigamente, ela se movimentava muito mais. As crianças hoje já não se movimentam bem, né? Ficam no videogame, ficam muito na TV e no computador. Então, assim, a gente tem que entrar com treinamento facial, ao meu ver, já na escola. Oh. E sem contar os traumas, na verdade, os traumas que a gente mesmo, as mães, né, colocam nos filhos, por exemplo. Não faz isso, porque não faz esse movimento, você vai se machucar. Então você vai colocando, você vai criando isso na criança desde cedo. Não faz isso, não faz aquilo, não sobe aí. Aí a criança quer explorar, ela quer viver e aí ela começa a se perder nisso tudo. Então aí já começa a perder movimento, fica aquela criança na frente do computador, a criança que só brinca com o celular, a criança que só fica sentada, se fecha, não tem mais movimento e aí começam os problemas a partir daí, né? E aí é onde a gente graças a Deus. No curso que eu fiz, né? Não sei se a Adri tá aí, minha amiga vizinha aqui, ela trabalha em escola e ela fez o curso de LPF para introduzir nas crianças, porque depois da pandemia as crianças estão completamente abaladas emocionalmente, né? Ficar muito tempo em casa e tudo mais. Então, você já vê profissionais com uma visão diferenciada, usando técnicas inteligentes para cuidar também das crianças. Eu acho maravilhoso. Eu tenho, assim, nossa, mando muita energia para a Adriana para que ela consiga, sim, colocar isso nas crianças e que a gente comece devagarzinho a modificar isso tudo. Eu tenho um sonho de levar a Eldua para a escola também. Eu acho que no fim do dia, a professora desse 2 minutos, 2 posturas por dia, a gente ia prevenir tanta dor nas costas no futuro. O governo ia economizar tanto dinheiro. Nossa. Problemas de coluna, né? Pô, 80% da população mundial tem ou terá um dia dor nas costas. Se a gente olhar para essas técnicas faciais como preventivas também, nossa, a gente economiza dinheiro do país, a gente dá uma qualidade melhor para as pessoas, né? Para essas crianças crescerem com mais saúde e começa a disseminar uma nova cultura entre as pessoas. E não é difícil, são técnicas relativamente fáceis. Eu sou utópica nesse ponto, eu acho que essa é a minha função, é distribuir esse conhecimento que eu estou indo longe buscar, para que a gente consiga facilitar a vida e consiga dar mais saúde para a população. Uma hora a gente vai conseguir implementar isso tudo. A gente já está conseguindo começar, né? Já está entrando aí na mente das pessoas, elas já estão percebendo as necessidades. Essa necessidade de um cuidado diferente, de não só trabalhar músculo, mas trabalhar a mente. E isso é muito lindo, né? Inclusive, né, Liz, a gente vai fazer uma prática de Eldoa na semana que vem. E aí a gente vai associar um pouquinho, né? A gente vai fazer um pouquinho de Eldoa e um pouquinho de LPF. Para que as pessoas conheçam tanto a Eldoa quanto o LPF. Claro que vai ser uma prática, pessoal, voltando o LPF completamente para uma questão mais respiratória.
E não é voltado para aprender postura e nada, é só para linkar, para fechar realmente aí o trabalho que ela vai fazer com a gente aí, comigo, né? Serei uma aluna de Eudô e as pessoas que estiverem assistindo também. Então, estão todos convidados, né, nesse. Vai ser muito E legal. o nosso tempo ele tá quase ali na beiradinha para acabar. E eu gostaria de saber se existe alguma pergunta de vocês aí a respeito disso para a Alice, que é aí a autoridade no assunto dela, no Eldoa. Estou aqui ouvindo e ficaria horas ouvindo ela falar. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição. Tem alguma coisa, Alice, que você acha que você não falou, que você gostaria de abordar? Bom, nossa, tem tanta coisa para falar, né? Não vi, eu não consegui ver dúvida. Eu fiquei conversando com você, nem olhei se alguém colocou alguma coisa, mas eu fico à disposição, se alguém tiver, só me mandar. Eu costumo responder todas as perguntas. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo uma por uma. Só peço que não mande no meu e-mail, que mande pelo Insta, porque meu e-mail tá meio, não dei conta ainda de... Acaba passando algum, mas pelo Insta eu juro que eu respondo todas. Deixa eu ver. Bom... Não teve dúvida aqui, só contribuições mesmo, né? Na verdade, o pessoal foi somando aqui. E aí, aqui agora, a Suzana que perguntou se tem capacitação no Brasil, do Eldoa. E até a live vai ficar gravada, sim. Obrigada a todo mundo aí que está elogiando. Obrigada, Carol. Nossa, que honra. Você viu? Nossa... Quem estava assistindo a gente? Big Boss. A chefe. Não tem ainda certificação no Brasil. Eu sou pioneira, né? Estou trazendo aqui. Tem algumas brasileiras que eu já vi que fizeram curso. A Carol mesmo, né? Conheci ela lá. E já tem o pessoal começando a buscar. Mas eu caminho para a formação toda. Com a pandemia atrasou um ano, né? A formação, mas eu quero sim, eu vou trazer para cá. Já posso dar alguns workshops. Não posso certificar ninguém ainda, né? Porque eu não terminei a formação, eu tenho provas dificílimas aí para passar. Então eu sigo minha formação, ainda está sendo online, mas no futuro eu penso sim trazer o curso completo para o Brasil, mas tem um longo caminho. Enquanto isso, eu vou devagarzinho mostrando algumas coisas e tal, mas eu não posso ainda certificar ninguém, tá? Só workshops por enquanto. Perfeito. Você tem também um programa de treinamento que você me falou, que você disponibiliza aulas específicas. Tem gente perguntando se tem Eldoa pro quadril, específico, se consegue melhorar a protusão. Então, aproveita e fala um pouquinho pro pessoal. Sim, tem o meu programa, o Eldoa VIP Class, são aulas online. Eu coloco uma aula por semana e um encontro ao vivo por mês. E as aulas ficam todas lá e meu intuito é que as pessoas aprendam as posturas e entendam qual postura é mais importante para que ela faça uma vez por dia, no fim do treino, antes de dormir. O Eldoa não foi feito para fazer antes do treino, importante, é sempre depois. No meu Insta tem um monte de aulas, se vocês quiserem experimentar, façam as aulas que tem lá. E o Eldoa VIP Class é um programa num preço super acessível com o intuito de difundir mesmo entre as pessoas para que elas pratiquem essa modalidade diferente e incluam nas suas rotinas, nos seus treinamentos, seus esportes, como uma maneira de treinar a face também. E vai ter Eldoa diafragma especial para o pessoal da minha consultoria, o workshop? Lógico, é só pedir, sou toda... Você pediu mais, professora. Ai, tá vendo, gente? Olha que poder. Gente, mas aí a gente está preparando um conteúdo legal. Tem o projeto de consultoria que eu tenho para os profissionais que já são licenciados. Tem algumas meninas aqui comigo. Então, eu tento levar o máximo de informações que vão somar, né? Que vão deixar elas aí mais preparadas para se sentirem mesmo preparadas com ferramentas boas, para conhecerem coisas que vão agregar à aplicação. Né? Porque o LPF é muito importante pensar em progressão, saber realmente a aplicação, o momento certo de tudo, né? Desde o iniciar até o avançar
e como avançar, o que fazer. E quando tem uma visão assim, né? O que eu posso fazer, o que pode agregar aí na nossa aula, nesse momento de aquecimento, quando chega um caso, às vezes, específico que precisa de uma ajuda especial, tem uma ferramenta aí que é como eu dou aí, várias e várias outras que a gente pode ter. Vai ser um prazer ter você comigo aí nesse meu projeto, passando essa riqueza de informações para as minhas alunas. Convido todas também a estarem aí de olho no seu Instagram, porque tem muito conteúdo legal. E quem puder participar aí do seu programa, né, Alice, será muito bem-vindo e com certeza será muito enriquecedor, não tenho dúvidas. Fico à disposição, gente. Dúvidas, pode mandar. Eu tenho o maior prazer, eu adoro ajudar as pessoas. Então, assim, tenho um olhar para profissionais, lógico. As pessoas que são praticantes também têm bastante, vão entender um pouquinho mais. Às vezes está numa linguagem mais profissional, mas eu dou para todo mundo. Então, bora praticar, vai lá no YouTube, aqui, tem bastante conteúdo para vocês experimentarem. Ai, perfeito. Ó, Liz, desde já eu quero agradecer muito a nossa live. Conteúdo muito rico. O Eudoa é apaixonante, né? Também. Já estou aqui, a gente vai ouvindo sobre ele, já quer aprender mais sobre ele. E muito obrigada pela disponibilidade, por esclarecer, por somar com as informações. Obrigada aí pela parceria, né? Pela amizade também e pela sua conexão bem linda, que veio assim de graça. Muito obrigada por tudo. E fico aqui à disposição também. Quero agradecer a todo mundo que ficou aí na live com a gente. Muito, muito obrigada, pessoal. Espero que esse assunto possa ter contribuído aí para a vida profissional de vocês. Quem não assistiu, perdeu, isso mesmo. Mas vai ficar salvo. Não serei essa má pessoa. Muito obrigada, viu, Liz? Obrigada, Juma. Você é uma graça, adoro suas aulas. Você é uma excelente profissional. Já aproveito para agradecer a Carol. Carol, obrigada pela insistência. Graças a você, eu estudei o LPF e incorporei ao Eldoa e você tinha toda a razão. Você é uma visionária e então eu sou super grata a essa paciência que você teve comigo em perceber que eu não enxergava. E as duas juntas, então, nossa, vocês são... Assim como várias outras profissionais do LPF, eu estou encantada, eu sou uma LPF Lover, já coloco o hashtag LPF Lover, já incorporei, faço LPF diariamente, assim como faço o Eldoa, e isso salvou o meu corpo. Isso me propiciou, assim... Um dia eu conto essa parte, é outra live. Mas, pessoal, que bom. É muito assunto, né, Liz? Obrigada. Obrigada aí pelos elogios, pela confiança. Gratidão. Gente, obrigada pela presença. Vamos chegando aqui ao fim. Vamos fazer pose aí para o nosso querido self. Aê! Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite de sono para vocês. Uma quinta-feira abençoada. Até breve. Live semana que vem. Deixo informações para vocês aí. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Beijo.